Fala aí galera, tô aqui com mais um vídeo pra vocês e dessa vez mais uma história dos clubes de futebol. E dessa vez o clube escolhido é o tricolor carioca Fluminense, então bora pro vídeo. No ano de 1901, o jovem Oscar Alfredo Cox voltava da Suíça, onde estudou e aprendeu a gostar de futebol. Na chegada ao Brasil foi o principal responsável pela implantação do esporte no país. Em 1º de agosto de 1901, o primeiro time formado por Oscar Cox e seus amigos foi a Niterói, para enfrentar uma equipe formada por ingleses, e seu maior feito foi no dia 21 de julho de 1902, quando, junto com mais 20 integrantes, ele fundou o Fluminense Football Club. O primeiro jogo do Fluminense foi disputado em 19 de outubro de 1902, contra o Rio Football Club, no campo do Paysandu do Rio de Janeiro. A primeira goleada do Fluminense foi 8-0. Em 17 de outubro deste mesmo ano, o clube já estava instalado em Laranjeiras, bairro nobre do Rio de Janeiro. O Fluminense foi o primeiro clube a ser criado no futebol carioca, sendo o mais antigo entre os grandes clubes brasileiros. Inicialmente, o time de futebol utilizava uniforme nas cores branco e cinza, e em 1904 adotou o uniforme verde, branco e encarnado. Entre 1906 e 1911, o Fluminense vence 5 dos 6 primeiros campeonatos cariocas. Após isso, ocorre uma crise no Fluminense, em que um dos fundadores leva 9 jogadores do time para o Flamengo, ocorrendo nesse ano o primeiro Fla-Flu da história, com o Fluminense vencendo por 3-2. O Fluminense foi tricampeão carioca em 1917, 18 e 19, tendo disputado 54 partidas nesse campeonato, vencendo 44, empatando 5 e perdendo apenas 5. No dia 15 de julho de 1928, o Fluminense realizou um amistoso internacional em seu estádio contra o Sport, vencendo o jogo por 4-1. No dia 9 de março de 1930, um grave acidente de trem ocorreu quando o Fluminense retornava de um amistoso contra a equipe de Teresópolis, que matou o zagueiro gaúcho Jorge Tavares, quando este tentou acionar os freios do vagão em que se encontrava para tentar minimizar os efeitos do acidente e acabou causando ferimentos em todos os outros jogadores do Fluminense. Ainda assim, honrando sua camisa, o clube levou a termo os compromissos naquele ano, mesmo tendo um desempenho apenas satisfatório em seus jogos. Entre 1936 e 1941, o Fluminense vence todos os 5 campeonatos cariocas e o torneio Rio-São Paulo, após a desistência dos times paulistas, vencendo o estadual novamente somente em 1946. Em 1950, Didi, do Fluminense, foi o primeiro jogador a marcar um gol no Maracanã. Em 1951, foi disputado o primeiro Fla-Flu no Maracanã, que fez jus ao título O Clássico das Multidões, com cerca de 110 mil espectadores na partida. Esse ano, o Fluminense vence o Carioca, repetindo esse feito somente em 1959. O time montado pelo técnico Tele Santana em 1969 deu alegrias durante 3 anos aos tricolores, tendo conquistado ainda em 1970 o torneio Roberto Gomes Pedrosa, competição que seria um modelo do futuro Campeonato Brasileiro, sendo vice-campeão carioca no mesmo ano. Na sua primeira Libertadores da América em 1971, o Fluminense não tem muito sucesso, terminando a competição em 7º lugar. No bicampeonato carioca em 1975-76, o Fluminense armou 2 times repletos de craques, liderados por Roberto Rivelino. A equipe, apelidada de A Máquina Tricolor, aventurava-se em excursões pelo mundo, conquistando uma série de torneios amistosos de grande prestígio internacional. Em 1984, o Fluminense vence mais um Campeonato Brasileiro. Na Copa Libertadores de 85, o Flu não foi bem, terminando esta na primeira fase em terceiro, quando classificava-se apenas o líder do grupo para a fase seguinte. Em 92, o Flu chegou à final da Copa do Brasil contra o Internacional, ganhando a primeira partida por 2-1 no estádio das Laranjeiras, vindo a perder o segundo jogo por 1-0 do Beira-Rio. Entre 1996 e 99, o tricolor das Laranjeiras enfrentou os piores momentos de sua história. Em 96, o Fluminense terminou o Campeonato Brasileiro em penúltimo lugar, mas um escândalo de arbitragem, conhecido como caso Ivens Mendes, que envolvia outros 2 clubes da Série A, Atlético Paranaense e Corinthians, cancelou os rebaixamentos de 96, vindo a serem promovidos 2 clubes da Série B para o campeonato de 97, que acabou sendo disputado por 96 clubes. O Flu acabou novamente caindo em 97 para o Campeonato Brasileiro Série B, e em 98 o time foi mais uma vez rebaixado, agora para o Campeonato Brasileiro Série C. A história do Fluminense começa a se renovar em 2007, quando vence a Copa do Brasil e se torna vice-campeão da Taça Libertadores da América, e depois vence os Campeonatos Brasileiros de 2010 e 2012.
Na galeria de títulos do Fluminense estão 4 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, um Brasileirão Série C e 31 campeonatos cariocas. O estádio do Fluminense é o Estádio das Laranjeiras, com capacidade para 8.000 espectadores, porém, a equipe manda seus jogos no Maracanã. O mascote do Fluminense é o Cartolinha, o maior rival do Flu é o Flamengo, e o maior artilheiro da sua história é Valdo, com 319 gols. E esses são todos os escudos da história do Fluminense. Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo pra vocês. Se vocês gostaram, deixem seu like, o seu favorito, e não se esqueça de se inscrever e enviar um formulário para próximos clubes nessa série. Então é isso, até o próximo vídeo, falou!